muito bem-vindo ao Cineclips e hoje eu vou mostrar pra vocês um filme de ação e suspense de 2008. O filme se chama Terra Nova. Nas colinas frias de uma ilha deserta, Zilin está tentando encontrar um local seguro para acampar. Ele caminha por muitos quilômetros até escorregar e cair em um gelo congelante, mas depois de flutuar por um tempo, ele consegue sair e continuar sua jornada. Quando ele fica muito cansado para continuar, ele para, descansa encostado em uma grande pedra, pega uma flor para comer e começa a pensar em como tudo isso começou. Zilin está condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 6 homens, quando numa tarde ele é levado para ver o diretor da prisão, que lhe pergunta o que ele sonha. Ele não é a única pessoa passando por isso, vários de seus companheiros também estão presos, eles estão sendo chamados ao gabinete do governador e recebem a mesma pergunta. Moriarty diz que quer ver o mar, Yakut quer testemunhar a guerra contra a China, Obezianka não fala, Obezin quer trabalhar em uma prisão e ser governador, Tolia quer acompanhar o progresso da estação espacial, Sipa quer ver mulheres novamente, mas a resposta de Zilin nunca é mostrada. O governador diz a eles que eles foram selecionados para serem transferidos para uma colônia penal, e logo depois, todos os prisioneiros são internados em um navio. Assim como na prisão real, os presos são divididos em grupos e colocados em células, embora Obezian haja como se fosse o chefe e até mate um homem para ocupar a sua cama. Quando a escotilha é finalmente fechada e o barco decola, os prisioneiros começam a entrar em pânico, pensando que isso aconteceu tudo foi um truque para deixá-los morrer ali mesmo no mar. À medida em que os homens começam a ficar violentos, Zilin se lembra de uma conversa que teve com Sipa na prisão. Sipa tem alguns problemas mentais graves, sempre desenhava na parede e falava bobagens, mas naquele dia ele mencionou o céu e o inferno, não sobrando assentos e um terceiro lugar semelhante a um purgatório sendo preparado para pessoas como ele. Zillian tinha pensado que era mais uma bobagem de sempre, mas ele está começando a ver os méritos disso agora. Depois de um tempo, todos se acalmam e tentam passar a viagem conversando e comendo, mas no meio da viagem, uma gangue foge de uma das celas à procura do seu compatriota. Obezinho inicialmente finge negociar, apenas para matar o homem que procuram. Para começar, prisioneiros de ambos os lados começam a bater e a matar uns aos outros através das grades, exceto para Starry, um velho que fica rezando. A luta não dura muito tempo e os guardas chegam rapidamente, e depois de pará-los com um tiro de advertência, eles lançam uma granada de gás sonífero para nocautear todos eles. Eventualmente, eles chegam a uma ilha deserta, onde os prisioneiros são algemados e deixados na praia para que possam ouvir o que o Sr. Olafson e também a Marta, chefes do projeto Terra Nova. Desde que a pena de morte se tornou algo ilegal em todos os países, as prisões estão ficando sem espaço para acomodar um número tão grande de criminosos. E é por isso que o governo russo ofereceu este terreno para iniciar projeto financiado por algumas organizações internacionais. A partir de hoje, os prisioneiros são colonos vivendo sob sua proteção e tudo que eles precisam para sobreviver está sendo fornecido, incluindo comida que deve durar 3 meses. Um satélite estaria observando eles o tempo todo e lá também há algumas boias de comunicação por aí. Eles têm a possibilidade de pegar um barco para um deles e que um deles acaba pressionando o botão vermelho e diz que o que precisa é uma luz verde aparecer. Isso significa que a solicitação foi aceita. Obezinho não está feliz com a ideia de ser gravado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então ele decide jogar uma grande pedra em protesto, mas os guardas rapidamente o fazem recuar com alguns tiros de advertência. Marta esclarece que as boias também podem ser usadas para pedir saída do projeto, dizendo o nome e o motivo pelo qual desejam sair. Se o fizerem, serão devolvidos à prisão. Ao colocar as boias no mar, em vez de ir na praia, eles garantem que a decisão é pensada 2 vezes antes de arriscar entrar num bar. Antes de sair, os guardas deixam cair a chave na areia, explicando que eles estão numerados para combinar com suas algemas. Prisioneiros correm em direção a eles e começam a brigar por eles enquanto Zilin e Sipa ficam em segurança para trás, pegando apenas as chaves que os outros deixaram cair. Starry também decide ficar para trás e observar como uma gangue forma uma linha em torno das chaves para manter seus rivais fora. E um grupo vai até as caixas que os guardas deixaram para recolher. Eles pegam algumas armas e atacam a multidão com elas. Eventualmente, a gangue de Ali assume o controle da situação. Ali ganha uma jaqueta e sapatos bons para ele e Starry. E antes de escolher um homem para enviar no barco, mas assim que ele agarra alguém, o grupo aproveita para atacar e a luta começa novamente. Dezenas de homens morrem na luta e Moriarty mata Ali com uma pedra. Obezinho mata Starry também com a pedra e os 3 homens que embarcam em um barco para chegar à boia caem no mar e morrem afogada. Todos os prisioneiros restantes vão para o armazém e começar a distribuir os suprimentos e Obezinho aproveita as ferramentas encontradas para abrir as algemas à força. Zilin embala um monte de suprimentos em uma sacola e pega uma jaqueta enquanto ouve Sipa dizer que não tem como a comida durar 3 meses. Então ele vai embora da área para sobreviver por conta própria e esperançosamente encontrar uma maneira de sair da ilha, levando-nos de volta para onde começou
começou toda essa história. Zilin explora a ilha até encontrar uma área sem neve e com formação rochosa que proporcionará algum abrigo. Então ele decide sentar-se ali mesmo, enquanto olha para uma foto de sua família, que ele manteve escondida em seu uniforme de prisão. Ele sente muita falta deles e cai dormindo com lágrimas em seus olhos. Algum tempo depois, ele acorda quando ouve alguns gritos. Ele percebe que os suprimentos estavam cheios de roedores e agora eles estão comendo sua comida e sua sacola. Quando começa a chover, Zilin encontra abrigo sob a formação rochosa que viu antes, conseguindo um fogo, indo para aquecer e aquecendo um pouco de água. Depois que para de chover, ele pega um pássaro e assa no fogo. É quando Sippa o encontra. Enquanto conversa com ele tenta roubar sua faca, mas Zilin o vê e a pega de volta. Sippa oferece um pouco de sal que tinha consigo e sua ajuda em troca de um pouco de carne, que Zilin aceita então. Sippa vai pegar mais lenha e vê uma foto da família de Zilin pendurada nas pedras, o que o faz mandar um beijo para a esposa de Zilin. Momentos depois, eles compartilham o pássaro e quando terminam de comer, Sippa caminha até a beira do penhasco, explicando. Ela pergunta a Zilin por que ele também não morre e Zilin explica que é por causa de sua família. Eles estão mortos e ele quer ser enterrado ao lado deles. E isso não pode acontecer se ele morrer ali na ilha. Os dois adormecem e quando Zilin acorda, se levanta e ele descobre que Sippa roubou a foto para usá-la como inspiração para sua devassidão. Totalmente furioso, Zilin bate nele e o empurra do penhasco, mas Sippa não morre porque ele não cai. Ele cai em uma colina logo abaixo. Mesmo depois desse desentendimento, os dois decidem viajar juntos enquanto exploram a ilha. Sippa se diverte facilmente com o lixo que encontra na água, enquanto Zilin tenta pescar, mas o único ser vivo que encontra na água é alguma espécie de centopeia aquática. Ao olhar em volta, Zilin fica chocado ao de repente encontrar uma parte de um hidroavião entre as rochas. Basta subir um pouco mais a colina para encontrar o avião inteiro, o que lhe dá um pouco de esperança, porque ele era o piloto e seria capaz de pilotá-lo. Só que, no entanto, dois homens não são suficientes para movê-lo, então por enquanto eles voltam para seus abrigos. Zilin faz um incêndio com alguns fósforos que pegou no armazém, mas há algo neles que cria uma fumaça muito tóxica. Ele se afasta do fogo e arrasta um homem adormecido, só que a princípio a pessoa não acorda. São necessárias algumas sacudidas de Zilin para ele finalmente recuperar a consciência. Sua boca apenas continuará a falar bobagens e Zilin percebe que o frio vai matá-los a qualquer minuto. Os dois homens decidem voltar para a base e ver se conseguem roubar um pouco de carvão. Na base, a vida não foi fácil para todos. O Bezinho e sua gangue estão no controle, mantendo a rotina enquanto compartilham os suprimentos. Até pede para que liguem para ele, mas eles mantêm qualquer pessoa que não esteja em sua equipe dentro do quartel. Eles só permitem sair para passear em uma área fechada, semelhante às prisões reais, enquanto Stonehenge grita com eles da torre de vigia. Quando são mandados de volta, eles precisam correr, porque quem for o último a ficar será morto para ser usado como alimento, mas Sippa consegue chegar à caixa de carvão e encontrar restos de um incêndio. Depois de caminhar por tanto tempo, eles estão quase congelando, então não conseguem evitar deitar perto do fogo, e a Sippa concorda rapidamente ao ouvir alguns barulhos. A gangue está chegando com seu último prisioneiro, Paraçar. Ele corre para se esconder atrás de uma pedra, mas Zilin ainda está lá fora, então ele volta para resgatá-lo, mas ele não é rápido o suficiente. Os homens os encontram e os capturam. Os dois são levados de volta à base, onde o Bezinho tenta decidir qual será a punição por terem fugido com suprimentos quando chegar. Kut tenta lembrá-los de que eles estavam do lado deles durante a luta no navio, fazendo com que os Stonehenge insultassem ele por tentar se intrometer. Yakut responde, batendo nele, e isso faz com que toda a gangue se una para acertá-lo. Troca, garantindo a Yakut um lugar no quartel com Zilin e Sippa. Eles andam por aí há um tempo. Quando os Stonehenge anunciam, é hora de voltar. Zilin fica para trás, mas Sippa volta e arrasta para dentro com ele. Eles só podem assistir enquanto o último homem de pé é capturado e amarrado a um poste, implorando por um pouco de água como seu último desejo. Então Sippa fica com pena dele e leva um copo aos lábios antes de ser morto. Mais tarde, antes de dormir, o grupo discute a possibilidade de se rebelar. Eles não têm certeza porque pode ser perigoso, mas Sharon convence. E na manhã seguinte, Toya mostra ao Bezinho que instalou uma armadilha secreta em sua oficina para capturar possíveis ladrões. Depois que o grupo faz sua caminhada diária, Stonehenge tenta trazê-los de volta para dentro para continuar o jogo de sempre. Mas apenas dois homens correm, o resto fica de pé e se reúne, enquanto Yakut joga uma pedra em Stonehenge para calá-lo. Zillian caminha até o Bezinho e lhe oferece um acordo. Ele deixá-los ir até a boia e pedir comida, ele lhe dirá a localização do avião que ele encontrou. O Bezinho aceita e abre o portão para deixá-los sair, enquanto Toya e Zilin vão com outros dois homens no barco. O Bezinho pergunta a seus homens se ele sabe alguma coisa sobre Zilin, e é assim que ele descobre que era piloto, que sua família morreu em um acidente de avião e ele foi preso por matar despachantes de voo no aeroporto com uma rifle. Este crime foi classificado como assassinato em estado de grave
grave agitação emocional, que Obezian pensa significar que Zilin é culpado. Assim que o barco estiver longe o suficiente, ele ordena que o grupo volte para o quartel. Yakut tenta confrontá-los, mas é imediatamente morto. Então Obezian pega mais um homem antes de declarar que o jogo começou novamente. O grupo só pode voltar correndo para o quartel, pois uma luta seria uma ótima ideia, porque os homens de Obezian estão armados. E enquanto isso, no mar, um dos homens cai fora do barco, mas eles o pegaram bem a tempo e o arrastaram de volta. Tolia chega a boia e pergunta pedindo ajuda, mas está quebrado e nem mesmo suas ferramentas vão ajudar. Eles voltam para a costa e Zilin diz a Obezian que a comida está a caminho, mas Obezian não acredita nele, porque não havia uma luz verde de confirmação. Tolia o lembra da existência do avião, mas Obezian não acredita que isso também seja verdade, mas inspira Obezian a se mover com os braços abertos. Obezian acha isso uma distração e o agarra pelo pescoço, então Tolia aproveita a chance para atacar ele por trás e matá-lo. Dois outros membros de seu grupo, Amurbek e Azarnov, eles matam o resto de sua gangue e assistem Stonehead fugir antes que eles possam pegá-lo também. Eles perguntam a Zilin o que fazer em seguida, e ele pede que libertem os homens do quartel, porque ele jura que a comida está chegando, que eles só não viram a luz porque estava quebrada. Os homens estão céticos sobre isso e o lembram que agora eles têm muitos corpos para se alimentar, mas Tolia acha que eles deveriam ser enterrados. Zilin também o lembra do avião, então Amurbek e Azarnov finalmente aceitam. Libertam os prisioneiros e dizem que eles vão esperar alguns dias para a chegada da comida, mas eles não usarão mais uns aos outros como alimento, então todos precisam manter a calma e cooperar. Eles também enviarão um grupo para resgatar o avião, que colocarão em um hangar, que continua e reparam lentamente para escapar mais tarde. De repente, Sipa interrompe seus planos, alegando que não há satélite, enquanto escreve uma mensagem SOS, usando areia e 3 corpos. Algum tempo depois, Stonehead se retorna à base, e por causa das novas regras que dizem que eles precisam manter a paz, eles decidem ignorar o que ele fez com eles por enquanto e compartilha a comida com ele de qualquer maneira. Um grupo de homens em direção ao avião, e seu humor aumenta muito quando eles veem que ele está dizendo a verdade. Juntos eles desmontam para ficar mais fácil transportar e levar as peças de volta à base. Eventualmente, a Marta chega à ilha com um bando de guardas. Eles usam gás para manter os homens longe, mas eles permitem que Zilin venha falar com ela e discuta a lista de coisas que eles solicitaram. Ela está confusa sobre o porquê eles estão pedindo gasolina e ele explica que é para os geradores, que deveriam ser movidos a energia eólica, mas não trabalhar durante a noite polar. Na verdade, eles querem a gasolina para o avião. Zilin aproveita a oportunidade para perguntar por que eles não responderam a mensagem SOS de Sipa, e Marta explica que seu satélite é infravermelho. Eles veem calor, e assim eles podem localizar pessoas e fogões, mas não palavras. Ela também não quer saber o que as pessoas estavam fazendo tão longe da base alguns dias atrás. E ele conta a ela que estavam pescando, e eles acabam não acreditando na palavra dele, porque não há peixes na área. Ele mente novamente e diz que eles têm comido aquelas criaturas parecidas com centopeias, o que ela acha muito chocante. Também querem saber quanto dos 206 colonos originais sobraram, o que Zilin considera suspeito, porque deveria ser capaz de saber com seu satélite. Ele diz a eles que sobraram 87 e muitos estão doentes, mas ninguém quer abandonar o projeto e voltar para a prisão. Antes de Zilin partir, Marta diz a ele que tem um direito a um pedido pessoal, então ele dá a ela algumas folhas de papel, pedindo a ela para fornecer bem o grupo. Depois que os guardas deixaram os novos suprimentos, Zilin e seus homens testam o gás do avião escondido no hangar e confirmam com alegria que funciona. Depois eles observam um novo grupo de prisioneiros chegar, enquanto os guardas e Marta partem a ilha. Esses prisioneiros também têm um líder, um homem muito grande, que Zilin tenta abalar. O homem não aceita, na verdade ele bate em Zilin, o que desencadeia uma briga entre ambos os lados. O encontro é brutal e ninguém hesita em matar, então Sipa arrasta Zilin com ele para escondê-lo na oficina. Os americanos tentam segui-lo, mas ele cai na armadilha de Tolia e morre instantaneamente. Azarnov enfrenta o líder americano e é dominado, mas antes que ele possa ser morto, Amurbek interrompe e mata o grandalhão. Enquanto isso, os edifícios ao seu redor pegam fogo. Tudo isso está sendo acompanhado pelos responsáveis do projeto. Quando eles percebem que a situação finalmente está fora de controle e que mais de 40% da colônia foi morta, a Marta liga para o escritório central e é informada para prosseguir com Cold Naked Island, que envia um bando de guardas para a ilha que atira em todos os prisioneiros. Marta queima as cartas de Zilin. Felizmente, alguns homens ainda estão vivos, graças a terem se escondido nas montanhas ou no hangar. Zilin, Sipa, Azarnov e Tolia, juntos, eles empurram o avião para fora, mas quando estão prestes a bordo, Sipa se despede deles e corre para as colinas para poder pular sem mais medo, como antigamente tinha. O trio restante entra no
avião e Zilin consegue fazê-lo decolar com segurança, embora os guardas atiram neles no caminho. Seus dois companheiros morrem, mas Zilin não é atingido pelas balas, então ele voa para sua liberdade. Esse foi mais um resumo aqui no Cineclipe. Se inscreve e deixa o seu like para mais vídeos todos os dias. Muito obrigado e até a próxima!